Olá, pessoal do curso de Direito, disciplina Direito Constitucional Avançado. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre controle incidental de constitucionalidade, o também chamado controle difuso de constitucionalidade. O nosso conteúdo programático ele está distribuído da seguinte forma. Nós vamos tratar, no primeiro momento, sobre o controle difuso, também conhecido como controle incidental ou concreto também. Vamos estabelecer as origens desse controle de constitucionalidade, vamos trabalhar a legitimidade, a competência para a pronúncia da inconstitucionalidade, tratar sobre a cláusula de reserva de plenário, prevista lá na Constituição Federal, no artigo 97, e vamos tratar também em relação de como é o trâmite desse controle de constitucionalidade. Bom, só relembrando um pouquinho as nossas primeiras aulas, é importante que você saiba que nós já trabalhamos esse assunto em outras aulas, mas eu vou fazer uma pequena introdução a respeito do que nós já falamos. Bom, o que é o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade é a verificação de compatibilidade de uma norma que está sendo criada, em relação à Constituição Federal. Bom, para que haja esse controle, existem diversas formas. Nós temos os pressupostos do controle de constitucionalidade. Então, quais são esses pressupostos? Que a Constituição Federal ela seja rígida, como é o caso da Constituição Federal de 1988, aqui no Brasil. Essa Constituição também ela tem que ter sido reconhecida juridicamente pela sociedade, para que ela tenha uma referência do controle judiciário. Aí você também tem que pensar da seguinte forma: quais são as constituições, né? Qual um exemplo de constituição que nós tivemos que não passou por esse crivo? Nós temos a Magna Carta da Inglaterra de 1215. Essa Constituição ela não teve um reconhecimento, e esse reconhecimento se deu por várias questões históricas. Na época, o rei João Sem Terra ele teve o apoio da Igreja Católica e ele conseguiu fazer com que a Constituição não tivesse uma efetividade. Bom, esse é um precedente que nós temos histórico. Essa Constituição ela é uma referência em relação ao controle, né, do poder público sobre a sociedade, mas ela não tem uma referência jurídica, ela é apenas uma referência histórica. Bom, para que haja o controle de constitucionalidade, também precisamos de um pressuposto de controle, como já disse, é uma rigidez constitucional e também um reconhecimento jurídico em relação à sociedade. O próximo crivo é que haja um parâmetro constitucional. Então, o que é o parâmetro constitucional? É a Constituição, que, conhecida como Constituição Instrumental, é um instrumento, como nós temos aqui a Constituição brasileira, esse aqui é o instrumento. Essa Constituição ela foi materializada nesse documento e ela existe, chamada Constituição Instrumental. Ela é rígida, ela é formal, porque ela obedeceu um processo de confecção por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, e ela é válida. Então, esse fator de controle é a nossa Constituição, ou seja, a Constituição ela é um parâmetro, ou seja, ela é uma referência. Isso nos foi ensinado por Hans Kelsen, como vocês, né, já devem ter visto em algum lugar. Nas aulas anteriores eu falei sobre isso. Segundo Kelsen, você tem uma hierarquia de normas, sendo a Constituição Federal o parâmetro maior. Todas as normas infraconstitucionais, elas devem seguir esse parâmetro. E aí, o próximo item, nós temos o chamado objeto de controle. O que é o objeto de controle? Ele é a lei ou o ato normativo do poder público que sofre o controle de constitucionalidade.
Ele pode ser um ato federal, estadual ou municipal, desde que esse ato ofenda a Constituição. Bom, onde você encontra uma linha geral em relação a isso? Essa lei ou ato normativo do poder público, você encontra isso na Constituição no artigo 59. Lá está a pirâmide de Kelsen na sua essência. Lá fala do processo legislativo, de emenda constitucional, das legislações infraconstitucionais e também dos decretos normativos. Bom, essa pirâmide de Kelsen cristalizada, ela é a referência que nós temos sobre o controle de constitucionalidade. Bom, seguindo essa trilha, então vamos ter aí as espécies de inconstitucionalidade. Essas espécies podem ser a inconstitucionalidade material, quando uma norma ela usurpua a competência de um determinado ente. Então, a competência material nós vamos entender como a competência para legislar sobre aquela matéria, sobre aquele assunto. Então, você encontra essa distribuição de competência, das regras de competência, na Constituição Federal também. Então, você pega a Constituição Federal, dê uma olhada lá, você observa a partir, esse assunto, né, da organização do Estado, você observa a partir do artigo 21. Então, no artigo 21, tem a competência exclusiva da União, e aí você tem, lá no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, e aí vem direito civil, direito comercial, e aí você vem, né, no segundo momento, a competência estabelecida no artigo 23, que é a competência administrativa, que é uma competência não é legislativa, mas é uma competência de administração. E você encontra também, lá no artigo 24, a competência concorrente, em que a União cria as normas, né, gerais, e os estados, né, passam a fazer a competência residual. E aí você tem também, lá no artigo 29, 30 e 31, em relação à competência dos municípios. Então, vamos pegar um exemplo aqui de competência exclusiva da União. Então, a competência aqui é privativa da União em relação à água, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, serviço postal. Então, por exemplo, se um Estado ele começar a legislar sobre serviço postal e essa legislação ela estiver incompatível com a legislação federal, essa norma é inconstitucionalmente falando, essa inconstitucionalidade é material. E aí tem também a inconstitucionalidade formal, que nós já tratamos. A inconstitucionalidade formal ela diz respeito à forma, ao processo legislativo, quando há uma usurpação aí em relação às normas do processo legislativo. Como vocês já devem ter um conhecimento por meio das outras disciplinas, um processo legislativo, ele tem o seu trâmite, ele tem a fase da iniciativa, tem a fase, né, discursiva e tem a fase complementar. Então, funciona da seguinte forma, o controle de constitucionalidade em relação à forma. Se um processo legislativo tem um vício no início do processo, por exemplo, um ente federativo que não pode provocar, num primeiro momento, o processo legislativo, a competência para o início de determinada norma, e está nas mãos do executivo, e o legislativo, por exemplo, inicia o processo de legislação, o vício se deu no início do processo, então nós temos ali uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Porém, se o vício se deu durante o trâmite, na fase discursiva ou na fase deliberativa do processo legislativo, aí nós temos uma inconstitucionalidade formal objetiva, simplesmente porque o vício se deu durante o processo e não na sua fase inicial.
Bom, seguindo essa trilha, nós temos a inconstitucionalidade também por ação, é quando a elaboração de uma norma, de uma lei, está incompatível com a Constituição, e também temos a inconstitucionalidade por omissão. Essa inconstitucionalidade por omissão se dá quando um ente deveria regulamentar uma norma e esse ente ele não faz essa regulamentação. Então, por exemplo, o governo, os deputados federais criam uma norma e essa norma precisa de uma regulamentação. Passado algum tempo, eles não regulamentam, esse direito ele fica pendente e aí você pode entrar os legitimados que estão previstos em lei, podem fazer esse pedido para lembrando que o legislativo deve fazer a regulamentação desse direito. Os legitimados estão aí previstos na Constituição Federal, no artigo 103. E aí faz esse pedido para que entre com uma ação, com uma ADI, alegando que o Legislativo não regulamentou a norma e o Supremo vai fazer a sua decisão e vai lembrar ao Legislativo que ele tem a prerrogativa de fazer essa regulamentação. Bom, e ainda temos os tipos de controle. Os tipos de controle, ele é preventivo ou a priori, e também ele é sucessivo ou repressivo. Como que nós entendemos isso? Quando se fala em controle a priori, significa que o controle é feito durante o processo de confecção da norma. Significa, então, lá na fase da iniciativa, você tem o início do processo, então você tem lá as competências do executivo para propor as leis, tem aqueles casos em que a competência está nas mãos do legislativo. E onde é que você encontra isso? Você encontra na Constituição. Deem uma olhadinha, olhem aí a partir do artigo 60, você vai encontrar essas respostas. Então, quando você olha lá, primeiro, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, por exemplo, aqui você tem as situações em que você pode ter uma proposta de emenda à Constituição. Então, por exemplo, o primeiro caso, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, suponhamos que aqui haja uma manobra e não se consiga 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para dar o start, dar o início para o processo legislativo. Então, nós temos aí uma situação de uma inconstitucionalidade formal, subjetiva, porque o vício se deu no início. Então, durante esse processo de confecção da norma, você pode ter ali, em algum momento, que um dos legitimados podem fazer o controle preventivo. Como se dá esse controle preventivo? É na fase, passando a fase da iniciativa, aí você tem lá na fase discursiva. Na fase discursiva, ela tem a fase deliberativa executiva e a fase deliberativa legislativa. Significa o seguinte, que um ente pode fazer o sistema de freios e contrapesos e esse ente pode vetar a decisão do outro ente federativo. Então, vamos supor, o presidente pode vetar uma lei que foi proposta pelo Senado ou pelos deputados, e esse veto é exatamente isso, é o controle preventivo. Ou vice-versa, você tem ali o legislativo vetando também uma decisão legislativa em relação a uma lei que foi proposta pelo executivo, no caso, o presidente da República. Então, nesse caso, o que acontece? Nós temos um processo que nós chamamos de preventivo, porque nesse momento o que está se fazendo é evitando que uma norma nasça inconstitucional. Entendido? Bom, e nós temos também o outro tipo de controle, que é o controle concentrado ou fechado. Esse tipo de controle é quando um órgão, esse órgão ele é criado especialmente
tendo essa função. Então, no caso, né, brasileiro, nós temos o STF fazendo o controle concentrado, e isso está previsto também aqui na Constituição, no artigo 102. O STF ele faz esse controle, ou seja, é o Supremo Tribunal fazendo o controle concentrado ou fechado de constitucionalidade. Esse controle ele se dá para atos ou normas do governo federal e dos governos estaduais. Bom, em relação aos governos municipais, as leis orgânicas dos municípios, as leis municipais, quem faz o controle de constitucionalidade é o Tribunal de Justiça de cada estado. Bom, o que nós temos mais? Nós temos um controle chamado controle de via de exceção, ou controle difuso, que é o objeto específico dessa aula. Eu vou dar uma pausa, vou fazer um segundo vídeo falando desse assunto, porque senão o vídeo fica muito carregado e eu não consigo disponibilizar para vocês. Então vem a segunda parte desse vídeo daqui a pouquinho. Um abraço e até mais!